E uma proposta de emenda à Constituição prevê uma reforma no Supremo Tribunal Federal com mandato de 12 anos para ministros e limites para decisões individuais. O texto também propõe mudanças no foro privilegiado e no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A proposta foi elaborada pelo Instituto Atlântico e recebeu contribuições de uma comissão da FEComércio São Paulo. Um dos principais pontos é transformar o Supremo numa corte voltada apenas para questões constitucionais. Parte das atribuições atuais do Supremo seria transferida para o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais. O texto também estabelece que decisões individuais dos ministros sejam excepcionais e provisórias. A PEC também prevê o fim do foro privilegiado para parlamentares e ex-presidentes acusados de crimes comuns. Outra mudança é a retirada de representantes da magistratura da composição do Conselho Nacional de Justiça. A proposta surge na mesma semana em que a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo apresentou um relatório com outras propostas para mudanças no Judiciário. Entre elas estão o aumento da idade mínima para ingressar no Supremo, de 35 para 50 anos, a realização de audiências públicas com os indicados à corte e a criação de um código de conduta para magistrados. A OAB de São Paulo também propõe mandato de 12 anos para os ministros. Nesse projeto, a regra alcançaria quem já está na corte e, se fosse aprovado nos termos apresentados, levaria à saída de Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux. São apenas sugestões, não é, Marcelo? A gente lembra, é que chama a atenção duas propostas de institutos. Primeiro, esse Instituto Atlântico, que tem também nomes como Modesto Carvalhosa, Ives Gandra Martins, né, por trás dessa proposta, e a OAB de São Paulo também indo nessa mesma linha da reforma do Judiciário. Agora, é claro que a gente sabe que nada vai avançar antes das eleições, mas a gente vai precisar de um novo governo aí para que essas pautas avancem no Congresso Nacional, porque muitas delas dependem de mudança legislativa. A maioria aí depende de emenda constitucional, né? Depende de mudança na Constituição. O que a gente observa, a primeira coisa que a gente observa é a seguinte: houve uma hipertrofia, né, dos poderes do Supremo Tribunal Federal, uma hipertrofia na marra, não é na lei, não. Foi na marra, né? Quer dizer, o Supremo vem exercendo poderes que a Constituição, na verdade, não dá a ele. Instauração de inquérito de ofício, julgamento de centenas de pessoas sem foro por prerrogativa de função, enfim, uma série de abusos que nós temos assistido nesses últimos anos. Então, a reação é no sentido de limitar os poderes dos ministros do Supremo. É o que a gente observa. Todas essas propostas têm em comum uma limitação dos poderes desses ministros, poderes que hoje a população vê, na prática, como ilimitados, né? Eles fazem o que querem. E os pontos que me parecem mais importantes e mais interessantes aí são, em primeiro lugar, fim do foro por prerrogativa de função, né? Do chamado foro privilegiado. O Supremo não deve ser uma corte criminal. O Supremo não deve ser uma vara criminal. Nenhum processo criminal deve ser julgado pelo Supremo. Me parece que esse é o melhor caminho. A pura e simples extinção do foro por prerrogativa de função no Supremo. Até porque o que nós temos visto, né, e que é um escândalo, né, é a utilização desse foro por prerrogativa de função como um instrumento de chantagem. A gente lembra, por exemplo, daquele episódio da proposta de voto impresso, né, de urna eletrônica com voto impresso, que os ministros do Supremo foram ao Congresso Nacional, se reuniram a portas fechadas com lideranças do Congresso, e aí sabe Deus o que eles disseram. O fato é que o projeto acabou não sendo aprovado, eles não queriam que o projeto fosse aprovado e fizeram isso, né? Quer dizer, muito possivelmente usaram a questão do foro privilegiado como instrumento de pressão. Olha, senador, se o senhor não votar contra esse projeto, tem um processo contra o senhor lá na minha gaveta. Se o senhor votar como eu quero, ele continua na gaveta. Se o senhor votar de outra maneira, eu tiro da gaveta e faço o processo andar, né? Isso é uma coisa escandalosa, que inclusive tem sido noticiada pela velha mídia com muita naturalidade,
né? Com muita naturalidade, quando é uma coisa de uma absoluta imoralidade. E a outra coisa que eu acho importante é uma questão mais técnica, mas é importante, é a transformação do Supremo em Corte Constitucional competente apenas para o julgamento em abstrato da inconstitucionalidade de leis. Tá? Então, não é nenhum caso concreto, não é nenhum processo envolvendo uma situação concreta. É o Congresso aprovar uma lei, por exemplo, né? E alguém questionar junto ao Supremo, em abstrato, em tese, se essa lei contraria ou não contraria a Constituição. Então, você retiraria do Supremo dezenas de milhares de processos que todo ano vão para o Supremo, né? E que não caberia ao Supremo. A Suprema Corte Americana não recebe nem 100 processos por ano. O STF recebe milhares e milhares de processos, né? Do vizinho contra o vizinho, da ex-mulher contra o ex-marido, da empresa contra a outra empresa, enfim, situações concretas que não deveriam passar pelo julgamento de uma Corte Constitucional. Então, apenas o julgamento em abstrato, né, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa ou daquela lei que tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional e que alguém entenda que contrarie a Constituição. Aí é que o Supremo deve apreciar, né? Isso reduziria enormemente essas duas mudanças, acho que até mais do que a questão do mandato de 12 anos. Né? Essas duas mudanças reduziriam enormemente essa nefasta hipertrofia dos poderes do Supremo, que inclusive tem invadido a esfera dos poderes executivo e legislativo. Diga lá, Piotr, para citar só um exemplo, o plano de governo do candidato Flávio Bolsonaro cita ali, entre vários itens, a reforma do judiciário e coloca ali o Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional, como bem lembrou Marcelo, e como também são sugeridos nessas duas propostas aí de proposta de emenda à Constituição para uma reforma geral do judiciário. O Flávio cita isso no programa de governo, durante a campanha. O Novo e o Zema têm feito críticas severas, inclusive, com uma série na internet aí sobre os intocáveis, se referindo, obviamente, aos abusos do Supremo Tribunal Federal. São os dois candidatos de oposição que têm tocado de forma forte nesses abusos do Supremo. Os abusos todos, desses de 2019 para cá. O Lula não fala disso, até porque o Lula é parceiro do Supremo Tribunal Federal, teve o Supremo como um parceiro para governar, inclusive, e até tirar do teto da meta gastos para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Agora, a mudança no Supremo só vai acontecer de verdade se mudar esse governo. Acho que isso está claro, senão o consórcio se mantém. Você não viu nenhum gesto, nem por parte do governo federal e tampouco por parte do Supremo, neste instante, a menos que haja uma pressão social muito gigante, mas se não mudar o governo, é bem difícil imaginar que haja alguma mudança no Supremo, em que pesem todas essas propostas e irem num caminho muito positivo, porque, como disse o Marcelo, o Supremo saiu do quadrado constitucional que ele deveria estar. Ficou anabolizado demais, né? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.